Fenômenos atmosféricos, 8º ano, página 307 a 317. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra e que tem como uma das suas principais funções manter a temperatura do planeta em níveis compatíveis com a vida. Nessa aula, iremos estudar sobre os fenômenos que ocorrem nas camadas que dividem a atmosfera e compreender as consequências desses fenômenos. A atmosfera é dividida em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. É justamente na camada mais próxima da superfície, a troposfera, onde ocorre a maioria dos fenômenos atmosféricos. As chuvas, os ventos e os tornados são exemplos desse fenômeno. A estratosfera é a segunda camada após a troposfera. É nela que encontramos a camada de ozônio, a barreira que filtra parte dos raios ultravioletas que chegam à crosta terrestre. As chuvas são formadas a partir da precipitação do vapor da água presente na atmosfera. O sol que aquece a água presente nos corpos hídricos, fazendo com que ela evapore e, quando se encontra em uma determinada altitude, o vapor de água se condensa, transformando-se em pequenas gotas que formam as nuvens. Quando as nuvens ficam muito densas, ocorre a precipitação de água, ou seja, chove. Quando a chuva é muito forte e vem acompanhada de trovões, que são ruídos causados pela descarga elétrica produzida pelas nuvens, e de relâmpagos, que é a luz rápida produzida pela descarga entre nuvens e entre uma nuvem e a terra, chamamos de tempestade ou temporal. Com base na forma de ocorrência, pode-se classificar 3 tipos de chuvas: orográficas, que são as chamadas chuvas de relevo. As convectivas ocorrem principalmente em regiões tropicais a partir da movimentação de massas de ar. E as frontais, formadas pelo encontro entre 2 massas de ar, uma seca e fria, e a outra quente e úmida. Denominamos vento o movimento do ar na atmosfera. Podemos percebê-lo em diversas situações, como ao observarmos bandeiras balançando. Os ventos se formam a partir da diferença de pressão e temperatura do ar, de um lado para o outro. Quando ocorre o aquecimento da superfície terrestre, também há o ar atmosférico. O ar aquecido torna-se menos denso e sobe, enquanto o ar frio desce, por ser mais denso. O ar frio encontra-se afastado da superfície terrestre. Nesse movimento de subida do ar quente e descida do ar frio, forma-se o vento. Quando a velocidade do vento é baixa, dizemos que está ocorrendo uma brisa. As brisas são classificadas em brisa marítimas, que são quando a corrente de ar se desloca do mar para a terra em dias mais quentes, e brisas terrestres, se formam quando correntes de ar se deslocam da terra para o mar durante a noite. Quando o vento apresenta velocidade superior a 105 km por hora, chamamos o fenômeno de furacão. Mais forte e mais devastador que os furacões, porém com menor tempo de duração, são os tornados, onde os ventos podem chegar a atingir 50 km por hora. O vento age sobre o relevo, provocando mudanças em alguns ambientes. A força de movimentação do ar pode carregar grãos de areia, alterando, por exemplo, a paisagem de dunas. Além disso, fragmentos de areia batem em rochas, solos ou materiais em suspensão, provocando o desgaste das estruturas, fenômenos conhecidos como erosão eólica. Em regiões desérticas, a ação do vento é bem intensa e, por conta de grande quantidade de material propício a ser deslocado, é possível a observação de alguns fenômenos. O ar atmosférico. O vapor de água presente na atmosfera, em decorrência do ciclo das águas, é chamado de umidade atmosférica, sendo a umidade do ar resultado da evaporação, condensação e precipitação da água. A forma mais comum da apresentação de umidade atmosférica é a chuva. Além das chuvas, a umidade do ar também pode se apresentar sob a forma de granizo, neve, orvalho e geada. Todos esses fenômenos são impactados pela temperatura do ar atmosférico. Essa temperatura varia por conta do aquecimento irregular de superfícies terrestres e aquáticas. Os continentes, que é a porção terrestre, se aquecem mais rápido
que os oceanos. Com isso, quando os continentes estão emitindo calor, os oceanos permanecem no aquecimento. Dessa forma, ocorre constante troca de calor entre o continente e o oceano, resultando em temperaturas mais estáveis no litoral do que aquelas encontradas no interior dos continentes. Inversão térmica. Nesse fenômeno é caracterizado pela troca de posição das camadas de ar frio e quente na atmosfera, dificultando a circulação do ar. Em ambientes urbanos é uma grande preocupação, já que o ar frio acaba impedindo ou dificultando a dispersão dos poluentes que se concentram nas cidades. Em um dia normal, ao esquentar a superfície, o ar quente sobe, levando com ele os poluentes presentes na cidade. Porém, em dias frios, a superfície da Terra pode ficar mais fria que a camada superior, o que impede a saída dos poluentes. O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta. Essa camada de gases permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor para a Terra. Sem ele, a temperatura do planeta seria muito diferente e a sobrevivência de seres vivos não seria possível. O problema desse efeito é a sua intensificação, provocando o que chamamos de aquecimento global. O aquecimento global pode provocar diversas consequências, como o derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, extinção de espécies, inundações de cidades litorâneas, aumento da temperatura média do planeta, danos ao ecossistema, escassez de água, aumento do número de insetos, aumento de ocorrência de doenças. Meteorologia. Compreender a previsão do tempo é importante para a realização de inúmeras atividades cotidianas. Por exemplo, a agricultura é necessária para saber a hora de semear, para ter uma boa colheita. Isso é feito prevenindo-se dos ventos, das chuvas e das geadas. Outro setor em que a meteorologia também é muito importante é na aviação. Além disso, saber a previsão do tempo pode evitar tragédias provocadas por enchentes, pois sabendo antes o que vai acontecer, é possível tomar algumas providências e evitar maiores danos. Antes de tudo, é preciso diferenciar dois termos: tempo e clima. O tempo corresponde às condições atmosféricas momentâneas de um determinado local. Por sua vez, clima é o conjunto das condições atmosféricas que ocorrem com maior frequência em uma região. Fenômenos naturais são analisados por diferentes equipamentos de medição. A temperatura é medida por termômetro, enquanto a pressão pelo barômetro. Já a velocidade do vento é medida pelo anemômetro, enquanto a direção dos ventos pela biruta. Para a umidade do ar é usado o higrômetro e a quantidade de chuva que cai em uma determinada região, o pluviômetro.